Mas afinal de contas, o que significa o que foi, na verdade, esse brado da sola Escritura para nós? Como Deus se comunica conosco? O que quer dizer a expressão perseveraram na doutrina dos apóstolos? Quais são esses modismos? E existe um tratamento teológico para isso, para a questão dos modismos? E qual foi a preocupação do apóstolo Paulo ao usar aquela expressão de manejar bem a palavra da verdade? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas antes, não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um linkzinho direto para o nosso quiz, o nosso questionário com 10 perguntas elaboradas pelo nosso amigo, o presbítero Lailton Alves, para que você verifique como está o seu conhecimento acerca dos temas que serão abordados. Recado dado, vamos à vinheta. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Grato a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade da qual Ele nos concede de estar aqui hoje em mais um EBD Sinopse. E você já sabe, nós estamos estudando a primeira lição do primeiro trimestre de 2021. Lição que tem por tema global ou tema geral o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje estaremos assistindo a aula número 8 desta lição com o seguinte tema: comprometidos com a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia, abrir o seu material ou sua lição junto comigo, para que nós possamos ler o que diz a nossa leitura oficial de hoje, que se encontra em dois livros. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Leemos o que diz a palavra de Deus. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não temam contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Lemos agora a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Lemos o que diz o texto áureo, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Deus. A verdade prática, hoje, ela consiste no seguinte fato, de que a autoridade divina que a Bíblia possui se deve ao fato de ela ter se originado do próprio Deus. Como acabamos de ler agora, na 2 de Pedro, nós podemos ver que ela emana do próprio Deus. Deus se utilizou da mão desses homens para trazer a sua palavra para nós. O que, de fato, dá uma autoridade às Escrituras, uma suprema autoridade, podemos colocar dessa forma, porque ela deixa explícito, ela nos traz, ela revela a vontade de Deus para nossa vida. Então, é essa a origem de Deus que garante que a palavra ela é fiel e infalível. Então, ela é plena e total e garantida de infalibilidade. A palavra de Deus ela não falha. Glória seja dada ao nome dele. O ponto central da lição é porque é o seguinte: se amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela.
E, na verdade, seria muito incoerente que pensássemos de forma contrária. Pense comigo, como poderíamos amar a Deus e desprezar a palavra dele? O cuidado que ele teve de passar os escritos para que hoje nós possamos entender primeiro de uma existência de um Deus que revela coisas que nem sequer havia nenhum ser humano ainda na face da terra para relatar. Então ele teve essa preocupação de uma das perguntas mais pertinentes e recorrentes da vida humana: de onde viemos? Né? Essa pergunta filosófica, ela recorrentemente vem à nossa mente. Então, neste ponto central bastante coerente, nós amamos a Deus e, consequentemente, amamos a sua palavra e devemos ser comprometidos com ela. O objetivo de hoje da nossa aula são três. Primeiro, afirmar que a Bíblia tem sim a autoridade. Mostrar que devemos ter o zelo pela doutrina. E pontuar que devemos ter cuidado contra os modismos. Dito isso, vamos analisar os tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós temos o seguinte tema: a autoridade da Bíblia. E é necessário, para que nós entendamos um pouco mais sobre a questão da Bíblia ter autoridade, reportarmos ao evento do século XVI. Por quê? Porque a Reforma Protestante trouxe 5 pilares. Você sabe que, segundo a nossa história secular, Martinho Lutero e uma pessoa chamada Zwinglio, entre outros, estabeleceram 5 pilares para a Reforma Protestante. E uma delas é a questão da sola Scriptura, que é um desses pilares, que significa que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Então, a Bíblia ela é o nosso ponto de apoio, é o nosso alicerce principal e o único alicerce que nós possamos nos centrar para ter uma vida segundo determina o nosso Senhor Jesus. Então, nós temos aqui alguns exemplos de algumas doutrinas que não utilizam apenas a Bíblia, eles utilizam também outros escritos como emanam autoridade para a construção da sua doutrina, para a sua prática de fé. Os católicos eles têm a Bíblia e as tradições. Nós temos também os Testemunhas de Jeová, que tem a tradução do Novo Mundo e uma revista chamada A Sentinela. E temos também os Mórmons, que têm a Bíblia e o livro de Mormon, que é para eles de igual para igual. Então, para que você possa se situar um pouquinho, com respeito, é claro, a questão aqui é a seguinte: para nós, assembleanos, né, especificamente aqui em questão, para nós a Bíblia ela é a autoridade. Não existe nenhum outro escrito que seja produzido que seja equivalente à palavra de Deus. Porque, como vimos no tema central, no ponto central de hoje, a palavra, a Bíblia, ela veio do próprio Deus. Então, eu creio, e assim como muitos assembleanos comigo, de que Deus se utilizou de homens para escrever a sua palavra para que ela pudesse chegar até nós. E eu creio que ela é infalível e fiel, conforme o Senhor nosso Deus assim o é. Então, é necessário que, para esses exemplos que foram mencionados agora, você entender que para os mormons, o livro de Mormon e a Bíblia são praticamente a mesma coisa. Tem o mesmo peso teológico, tem o mesmo peso de fé. Né? Se está no livro de Mormon e se está na Bíblia, então tem o mesmo peso. O livro de Mormon, a sentinela para os testemunhos de Jeová, tem o mesmo peso que a palavra de Deus. Então, é como se canonizassem esses materiais. E os nossos fundamentos, ao contrário de que alguns consideram, algumas visões equivocadas, pessoas que não têm simpatia pelo movimento pentecostal ou simplesmente são sensacionistas e não sensacionalistas. Explico o que é sensacionista, né? Sensacionistas são aqueles que acreditam que os dons espirituais e a atuação do Espírito Santo foi simplesmente para a igreja primitiva e não mais, cessaram ali. E segundo, eles acreditam que nós baseamos a crença, a nossa fé, simplesmente na nossa emoção e que pregamos um cânon aberto. O que seria o cânon aberto? Você sabe que vários escritos foram apreciados por uma
por um grupo, na verdade, que a canonização foi a recepção de livros históricos para compor a Bíblia Sagrada. Então, o cânon sagrado é essa seleção de livros que estabelecido lá princípios da universalidade e outros mais, que aqueles livros foram examinados por um colegiado e assim foram absolvidos e catalogados no que hoje nós temos como a Bíblia. Esse cânon nosso não está aberto. Nós, sim, assembleanos, né, não cremos que o cânon esteja aberto. Cremos, sim, que o cânon está fechado. O cânon está fechado depois do Novo Testamento, após o período dos apóstolos. E a Bíblia é, sim, a nossa única fonte de fé e prática. Portanto, esse é o nosso credo. Nós não somos deístas. O comentarista da lição ele passa um exemplo muito interessante, onde o deísmo, que é o deísmo? É um Deus que criou tudo, estabeleceu leis e ficou indiferente à sua criatura. Ele não tem interesse de se envolver com o ser humano, ele não tem essa proximidade, ele está distante. Isso é o deísmo. Ele colocou o exemplo do relojoeiro, que dá corda lá no relógio e esquece ele em qualquer canto. Esse foi o exemplo do nosso comentarista. E agora nós temos, para nos aprofundar ainda um pouco mais no assunto, então se nós não somos deístas, nós somos o quê? Nós somos teístas. Nós cremos num Deus que se relaciona com o ser humano e um Deus que está próximo a cada um de nós. E algumas considerações aqui a fazer antes de passarmos para o segundo tópico dessa lição. Primeiro é que o cânon fechado não significa que Deus nos abandonou. O cânon fechado simplesmente é que o livro que Deus estabeleceu, o livro que Deus projetou para que a minha fé fosse edificada e a sua, ele está fechadinho, ele está pronto para ser pregado, para ser vivido, para ser experienciado. Então, é essa uma das considerações. A outra é que, embora nós acreditamos que o cânon está fechado, Deus ainda se comunica com o ser humano. E de que forma ele faz isso? Ele faz isso pela leitura da sua palavra, onde nós consideramos que a Bíblia é aberta, ela é o próprio Deus falando. Os dons espirituais, que ao contrário dos cessacionistas, eles não pararam. Eu sou uma prova disso, você muito provavelmente também pode ser uma prova disso. Experimentar os dons espirituais, ter sonhos, visões e coisas simples do dia a dia, onde Deus ele consegue se comunicar conosco, onde nós conseguimos sentir a presença de Deus. E isso é glorioso. Agora sim, vamos passar para o segundo tópico desta lição. No segundo tópico dessa lição, nós temos o zelo pela doutrina. Vamos fazer algumas considerações de início. Que é necessário que a Bíblia seja interpretada no seu contexto, né? No contexto que foi escrita, qual a sua finalidade, qual o seu contexto, qual a sua linguagem, né? Como foi a forma, qual é a finalidade que ela foi escrita. Eu explico isso um pouquinho mais para você. Por quê? A Bíblia ela tem sim um contexto histórico e literário. Nós temos que entender, temos que interpretar o texto para poder extrair a verdadeira, a compreensão que o Senhor Deus quer nos passar. Digo isso porque não é somente ler a Bíblia como se fosse um relato histórico tão somente. É entender, é compreender, buscar o conhecimento de qual foi a finalidade daquele texto bíblico. Para quem ela foi direcionada? Propósito? Aquele contexto histórico, social, naquele momento em que estava sendo feito, qual foi o tipo de linguagem? A Bíblia se utiliza de várias linguagens de metáforas, linguagens figurativas, linguagens literárias, né? Linguagens metafóricas. Então, nós temos que entender qual é a linguagem em que a Bíblia está sendo aplicada, igual qualquer outro texto secular que você consiga se apropriar para ler. É você se apropriar do texto e compreender de fato o que está lendo. Então, nós temos aqui para entender, para nos ajudar nessa empreitada de compreender esses percalços, para que nós possamos interpretar o texto sagrado, nós temos aqui duas ferramentas disponibilizadas, que são os credos e as confissões, que todas as igrejas possuem, sendo eles escritas ou não, mas todas as igrejas possuem o seu credo e possuem a sua declaração
de fé. Então, a primeira coisa que nós podemos aqui conceituar é que a doutrina, o que é de fato doutrina? O termo vem do latim, doctrina, que significa simplesmente ensino ou instrução, no qual nós podemos perceber que ela se designa a isso. A orientação é de que, como nós temos que ir e pregar o evangelho, e de pregar e de levar a mensagem, nós devemos instruir as pessoas que se achegam a Cristo num novo procedimento, num novo nascimento, numa nova vida. E como é que isso tudo funciona? É daí que vem a doutrina. Quais são os novos costumes dessa pessoa? O que é que essa pessoa vai fazer daqui para frente? Então tudo isso, o que é que faz uma pessoa que quer agradar a Deus na concepção de um assembleano, de um pentecostal, de um católico? Todos eles têm o credo e todos eles têm a confissão de fé, a sua leitura sobre a palavra de Deus. Então, o nosso conteúdo aqui, né, o nosso conteúdo de fé, ele se aplica ao corpo básico e coerente do ensino cristão. O que é isso, meu irmão? É simplesmente como fosse um professor que vai elaborar um plano de aula. Então, primeiro você vê quem foi que criou tudo, depois você vai ver a queda do homem. Isso tudo de forma didática para trazer para você a melhor compreensão de todos os eventos, porque alguns livros sagrados, e a maioria deles, a Bíblia, você sabe que não está organizada de forma cronológica. Existem algumas coisas que você tem que ter um conhecimento prévio para melhor compreensão do texto. Eu acredito que eu tenha sido claro para você. Então, dentro dessas coisas, nós devemos fazer assim, dessa forma. E Paulo aqui, ele fala um termo interessante, ele traz todas essas coisas à memória no verso 14, onde, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente para que nós possamos trazer a sã doutrina, os conhecimentos que estão alicerçados e dispostos na palavra de Deus, unicamente na Bíblia, para que nós não sejamos enganados nem ludibriados, para que nós não ficamos perdidos sem saber o que fazer. Portanto, esses dois documentos eclesiásticos que eu acabei de lhe apresentar, o credo, ele é um pouco mais amplo, ele é abrangente, ele não trata de nenhum assunto em particular. Já o credo, ele é mais específico, é mais detalhista. Ele diz o que acredita, por que acredita e como acredita. E o credo, ele simplesmente fala que acredita. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu quero ver a participação ativa de vocês aqui para animar esse nosso trabalho. Então, seguindo aqui adiante, nós vamos ver a nossa... Irmão, você está me falando que toda igreja tem um documento chamado Confissão de Fé. Então a Confissão de Fé e a Bíblia, ela tem o mesmo peso? Pergunta bem interessante essa, né? O que para nós é a Confissão de Fé, né? Essa condição aqui, é o seguinte, a Confissão de Fé ela é um sumário. Sabe quando você pega um livro e tem aquele índice, ou sumário, como costuma dizer? É um sumário doutrinário da Bíblia. É só para lhe guiar dentro do texto sagrado da forma mais didática possível para que você possa compreender o que diz a palavra do Senhor. E essa confissão de fé, ela é submetida, ela não está nem na mesma posição, nem em posição superior à palavra de Deus, ela está submetida. E ela não pode contrariar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que prevalece para que a nossa igreja, e ela não é elaborada por uma pessoa só, porque ela revela a condição de vida e o pensamento da igreja. Então ela é produzida por irmãos, é um colegiado, são pessoas que fazem isso. É a visão da igreja que faz isso. E não uma pessoa só em específico. Então, eu creio que esse ponto esteja superado. Vamos cuidar agora dos modismos, das modas, né? Modismo nos remota a ideia de moda. E moda também, para nosso sentido teológico, são os ventos de doutrina. O que são isso? São aquelas coisas aqueles ventos que vêm e vão. São coisas procedimentos ou movimentos que aparecem, né, movimentos esdrúxulos, movimentos estranhos, que não têm embasamento bíblico nenhum, mas que hoje nós praticamente não vemos mais nenhum deles. E por que nós devemos estudar isso, esse cuidado com o modismo? Porque combater os modismos é de fato uma tarefa para aqueles que servem a Jesus, para direcionar as pessoas que não têm o conhecimento, para nos defender também, para que nós não venhamos crer nem venhamos nos alimentar. Paulo disse, analisai tudo e retei o bem.
Então, para que nós possamos analisar, nós devemos ter o conhecimento da palavra da verdade. E lá no finalzinho deste vídeo, eu vou deixar um depoimento meu aqui sobre a questão das heresias e das seitas. Mas eu vou me segurar. Só mais um pouquinho que eu compartilho já já. Então, refutar também ensinos que se opõem, que são contrários a um ensino bíblico. Então, modismos são justamente isso. São os ventos de doutrina que vêm e vão. São modas como, vou dar um exemplo para você. O Dente de Ouro eu não acompanhei, mas o G12 e o Caicai, esse aí eu vi. E hoje ninguém mais pratica esse tipo de doutrina. Ninguém mais faz dessa forma. Então, para encerrarmos aqui esse ponto de hoje, nós vamos observar que Paulo trouxe aqui algumas questões bastante interessantes sobre o comportamento. Vejamos se não. Procurar se apresentar a Deus aprovado. O que é isso? É estar disponível para Deus, aprovado e reconhecido pela igreja. Ele está em condições aptas a ensinar, a levar a mensagem da palavra de Deus. E diz aqui mais, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, o que é obreiro? Obreiro no latim e também no português quer dizer justamente obra ou trabalho. E significa literalmente o quê? Significa o obreiro, o trabalhador do campo. Também nós podemos ver o sentido metafórico, que seria todos que se dedicam à obra. E no sentido aqui geral, seriam os apóstolos e todos aqueles que são oficiais da nossa igreja. Então, que maneja bem a palavra. E agora a palavra da verdade. Manejar. Nos remota de novo a questão da espada, porque você viu aqui no Leitura Diária que a Bíblia é considerada uma espada de dois fios que é apta a ir penetrar até a divisão da alma e do espírito. Então, vejamos que aqui Paulo corrobora com esse entendimento. A palavra de Deus seria como a nossa espada e aquele deve manejá-la de forma bem. E o que é manejar bem a espada? Tem um termo aqui que eu vou pedir licença a você, que eu não consegui decorar esse tema. É o ortotomel, que significa justamente o cortar certo ou cortar em linha reta. Ou seja, manter um entendimento sólido, uma base firme, alicerçada na verdade da palavra e na fidelidade daquele que a proferiu. Meus amados, a Bíblia é de fato a nossa maior relíquia, é o nosso maior tesouro. Enquanto peregrinos pela terra, nós temos aqui esse livro no qual ele nos consola, ele nos orienta, ele mata curiosidades também, ele também nos intriga. Ele tem os seus mistérios, coisas que não foram permitidas que se fosse revelado, onde acredito que nós nem teríamos a capacidade de absorver a verdade plena de dentro da Escritura. Então, eu como leitor da Bíblia, como amante da palavra de Deus, ainda tenho muito que me aprofundar, ainda tenho muito o que descobrir. É um livro mais do que fascinante, é um livro que toca a alma, é um livro que, fora da vista secular de um best-seller, é muito mais do que um best-seller. Ele várias vezes foi para mim um médico, várias vezes ele foi para mim um advogado, várias vezes ele foi para mim um instrutor, várias vezes ele foi também meu professor. Ele me corrigiu. Por quê? O Espírito Santo ele nos ajuda a interpretar a palavra. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a trazer a aplicação da palavra e a palavra ela se renova a cada dia. E eu disse a você que eu ia compartilhar no final desse vídeo uma experiência sobre seitas e heresias. Eu tive uma ocasião, um momento na minha fé, na qual eu me debrucei muito estudando todas as seitas e heresias. Existe até um livro publicado pela CPAD de seitas e heresias, combatendo seitas e heresias. E eu passei muito tempo estudando sobre elas, estudando que tinha doutrinas que tinham falado até a data que o Senhor Jesus viria. E de repente, numa oração, eu me peguei perguntando a Deus, como? E preocupado de não cair em nenhum entendimento que fosse contrário à palavra dele. Foi aí que eu tive um insight, como se diz hoje. Eu tive uma resposta. Para que eu vou aprender todas as mentiras se me basta conhecer a verdade? E é com esse pensamento que eu quero que você encerre esta aula de hoje. Não se detenha. A fé
que ela só serve para destruir a crença de outra pessoa, para diminuir a outra pessoa e para lhe engrandecer, para que você cresça e a outra pessoa diminua, para dizer que a sua é correta e a do outro é errado, é uma fé que não presta para nada. É uma fé inútil, me atrevo a dizer, na minha pequenez, na minha insignificância, eu me atrevo a dizer que a fé genuína, a fé autêntica, ela serve para ajudar as pessoas a vir à presença de Deus, para ter a vida transformada, para sentirem o verdadeiro experimento de Deus aqui nessa terra, para que eles possam sentir o Espírito Santo, para que eles tenham consolo e a plenitude de Deus em suas vidas. Se o evangelho que eu prego não servir para edificar a sua vida, para que você se utilize dessas palavras para alguma coisa de bom na sua vida, eu devo ficar calado e me conter a minha insignificância. Não estou aqui para esbanjar conhecimento. Eu estou aqui na minha pequenez para lançar a semente, para que você também seja alcançado por essa tão gloriosa e poderosa palavra. Para a aula não ficar muito grande, eu dou aqui por encerrado essa aula de hoje, essa aula que trouxe a importância da palavra de Deus, que vejamos ela com carinho, tenhamos a necessidade, não usar só como um amuleto, em alguns salmos específicos, né? Mas sim ter o conhecimento, você ter essa curiosidade, ver as aventuras, as falhas, as conquistas de pessoas reais que tiveram experiência de Deus e tem muita coisa para nos ensinar. Vamos fazer a nossa oração? Meu Deus, hoje a aula foi diferente, né? Eu espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários depois. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus eterno, Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico. Pela sua preocupação, Senhor, primeiro pelo seu imenso amor. O Senhor nunca foi obrigado a fazer nada, nem sequer de nos fazer. Mas o Senhor aprove, Pai, junto com a tua santa trindade, junto com o teu Espírito e o teu amado Filho. Aprove ao Senhor fazer a criatura humana. Aprove ao Senhor esse cuidado também de nos deixar, de nos transmitir a tua palavra, alguns conhecimentos essenciais sobre a pessoa do Senhor, para que nós conheçamos a Jeová, conheçamos a Jesus, ao Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, caminhar em direção a tudo o que o Senhor planejou para nós, os teus planos melhores que os nossos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar vivo. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pela nossa família, pela saúde, pela proteção de tanta coisa que tem aparecido, mas o Senhor tem sido o nosso escudo, tem sido a nossa defesa. O Senhor tem nos livrado do mal e nós só temos a agradecer no dia de hoje. Obrigado pela sua palavra, pela tua proteção, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, a tua justiça, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, aqui, EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.